Bom, boa noite a todos, todas. A gente vai começar hoje o segundo encontro das conversas que a gente está fazendo, é, promovidas pelo Laboratório de Fotografia da Faculdade de Comunicação da UERJ. A gente chama o Lab Foto UERJ. É uma série de conversas que a gente está convidando fotógrafos, curadores ou pessoas ligadas, pesquisadores, pessoas ligadas ao universo da fotografia. Queria pedir, agradecer assim a presença de todos e agradecer também aos mestres, todos os responsáveis pela nossa presença aqui, né? Pedir licença e agradecer a todos os que ensinaram e trouxeram a possibilidade de a gente estar aqui nesse lugar, né, e compartilhar esse conhecimento. Hoje a gente vai ter a participação e a fala da Natália Werneck, que ela é membro do laboratório, né, participante direto, né, como bolsista, técnica e pesquisadora do laboratório de fotografia. E hoje ela vai compartilhar a pesquisa que ela fez durante a graduação na Escola de Belas Artes, né, que também foi um trabalho que ela fez fotográfico e um trabalho teórico de pesquisa. Então vou primeiro apresentar a Natália, né? Deixa eu falar a pesquisa que ela vai falar, né? A fala dela hoje, o título é Entre a gira e o transe, que corpo reivindica o espaço, tá? Bom, a Natália ela é historiadora da arte, né? Formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? A EBA. É fotógrafa, formada pela Escola de Comunicação de Design do Instituto Infinet e formada também pela Escola de Tecnologia e Arte Espetáculos. Natália é integrante do laboratório, né, como eu já disse, Lab Foto ERJ, e ela dedica-se especialmente à pesquisa no campo da fotografia documental e faz parte do grupo de pesquisa Ateliê Terreiro. Para mencionar apenas alguns trabalhos, ela atuou como assistente freelancer do artista plástico e fotógrafo Vic Muniz. Participou da documentação do Paraty em Foco em 2011, auxiliando na divulgação do evento. Foi contratada pelo Arquivo Geral da cidade como fotógrafa e digitalizadora da coleção de Carlos Lacerda e ministrou aulas de fotografia em curso relacionado ao tema no Sesc Rio. Então é um imenso prazer assim que a gente recebe a Natália aqui para compartilhar o trabalho dela. Então ela vai ter mais ou menos de 30 a 40 minutos que ela vai falar sobre o trabalho e depois eu vou abrir para as questões e para as perguntas. Tá bom? Vocês também, se quiserem, ao longo da fala dela, colocar as perguntas no chat, também fiquem à vontade. Tá bom? Então, Natália, eu passo a palavra para você. Fique à vontade aí e quando der meia hora aí eu te aviso, tá? E agradeço aí mais uma vez a tua participação e a tua generosidade em compartilhar aí com a gente. E agradeço também a todos os participantes que estão aí, tá? Novamente. Oi, Leandro, obrigada. Boa noite a todos, a todas. É um prazer imenso estar aqui, fazer parte dessa sequência de lives que o laboratório está produzindo, né? E fico muito feliz de poder conversar sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo. Aqui. E aí eu vou explicar um pouquinho para você, de forma como se fosse um relato mesmo de experiência que eu vivi, a pesquisa que eu comecei há 4 anos atrás. Eu era estudante de História da
arte, né, e de fotografia também, como o Leandro falou, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Kinect. Ao mesmo tempo, no meio da graduação de fotografia, né, eu procurei um projeto ou algum tema que me fizesse ter interesse e aprofundar da maneira como a fotografia documental pede. Só para deixar um pouco vocês a par de por que esse projeto iniciou, no Infinet, a graduação é dividida em blocos. Então, a cada 6 meses, a gente tem que produzir, né, como se fosse um mini TCC, e apresentar diante de uma banca, como se fosse mesmo, né, um trabalho de conclusão de curso, só que a cada 6 meses, porque lá são divididos em blocos com temas específicos. E aí, no primeiro bloco que eu entrei na faculdade, era documental. E a premissa da fotografia documental é que seja algo mais que a gente vai ali, cobre a matéria, né? Cobra a matéria, pega a notícia, pega o fato e faz a foto e segue a vida. A fotografia documental, ela pede um pouco mais de envolvimento, ela pede um cuidado, ela tem uma inserção maior, né, do fotógrafo naquele ambiente e naquele tema que ele está fotografando. E aí, assim, através de umas aulas experimentais e de algumas referências, eu decidi que eu queria fazer um tema, um trabalho que me possibilitasse desvirtuar um pouco aquela coisa da questão técnica, né? Que a fotografia, às vezes, fica muito engessada em relação a isso. Então, que eu pudesse ter uma liberdade artística na criação das imagens, pudesse utilizar a técnica fotográfica de uma maneira não muito usual. E como eu poderia fazer isso? Então, eu procurei fotografar com movimentos borrados. Para quem é da área de fotografia, né, sabe que com a velocidade do obturador baixa, a gente consegue movimentar, fazer esse movimento ficar mais borrado. Eu precisava de cenas que tivessem um movimento. Conversando com amigos, uma amiga minha era budista, aliás, eu sou budista, uma amiga minha era umbandista, a gente estava trocando nessa questão da religião, eu falava da minha, ela falava da dela, e aí ela perguntou, por que você não vai lá no terreiro fotografar? Lá tem bastante movimento, tem bastante cores. Eu já tinha mostrado alguns trabalhos de referências para ela que eu estava muito fascinada, que era Gui Veloso, Pierre Verger, né, o Mário Cravo Neto. Então, eram fotógrafos assim que eu já tinha aquela identificação já anteriormente, até mesmo de entrar na faculdade de fotografia. E aí, nesse processo, eu já conheci a família dela e tudo mais. Eu acabei indo ao terreiro, mas sem câmera, sem nada, para verificar, para ver como é que era. E esse processo de ir ao terreiro foi bem revelador, né? Então, eu me vi num lugar que até então era um pouco desconhecido, pouco porque minha avó era umbandista, então eu já tinha ido a um terreiro quando eu era mais nova, mas até então eu não tinha noção do quanto aquilo tinha ficado dentro de mim, do quanto aquilo pertencia também às minhas raízes, pertencia também ao meu passado, à minha ancestralidade, né? Através da minha avó, da minha mãe, enfim. E aí eu entro num terreiro de Umbanda, começa aí, assim, como quem não quer nada, só para ver, será que vai dar certo ou não vai, e para conhecer como funcionava aquilo, né? Como funcionava uma gira exatamente. Ao longo do processo, eu fui algumas vezes, acabei me identificando muito com o lugar, com as pessoas, fui muito bem recebida, e aí até que chegou o dia que, de fato, eu pedi autorização para fotografar e fui autorizada. Então, eu comecei a fazer essas fotos, né? A princípio, muito assim do lado de fora, né? Da gira, todo mundo fica em círculo, né? Então, eu ficava um pouco do lado de fora, com todo cuidado. E aí, com o passar do tempo, eu fui me adentrando e conhecendo aquele lugar. E aí eu percebi que um terreiro não é só um espaço religioso, né? Um terreiro, ele tem o seu caráter pedagógico, ele tem o seu caráter familiar, de laços afetivos, sem falar na questão histórica, né? A Umbanda, por exemplo, é uma religião afro-indígena, e a gente sabe que o genocídio desse povo, o genocídio do povo preto, o genocídio do povo indígena, sempre foi absurdo, né? Principalmente
no Brasil, né, com a questão da escravidão, com tudo que aconteceu na história do povo negro e do povo indígena. Então eu começo a entrar no terreiro e começo a experimentar essas giras, essas imagens, começo a fazer as imagens e aí retorno para a faculdade, para os orientadores do meu projeto, que recebem aquilo muito bem e me incentivam a continuar. Então eu vou continuando e vou passando por vários processos, né? Eu começo como uma pessoa que está indo no terreiro, conhecendo as pessoas primeiro, me apresentando, criando um laço afetivo também com eles. Depois eu utilizo a câmera e aí já no meio desse processo, já tinha né, alguns meses, ao longo desse processo eu percebi que eu já estava quase que a pessoa do terreiro também, né? Então minha vestimenta muda, eu passo a me vestir com eles, da mesma maneira que eles se vestem, de branco. Para determinadas situações eu coloco uma saia, né, aquela saia baiana, né? E percebo que eu limpo o terreiro antes da gira começar. Então, assim, pergunto se quer uma vela, se precisa de alguma coisa. Então, de fato, eu começo a fazer parte daquele grupo. E a minha fotografia ela vai mudando. Então, antes ela era uma fotografia que eu simplesmente borrava o movimento, mas ainda continuava com a câmera no olho. E depois eu saio desse processo para abrir as vertentes mais artísticas e eu começo a fotografar dentro do terreiro, no meio do terreiro, do lado dos guias e com a câmera, às vezes, na barriga, no peito, eu rodo junto com os guias, eu pulo junto com os guias. Então, eu saio dessa vertente engessada, né, da fotografia técnica, puramente, especificamente. E vou buscando outros pontos, né, de estudo, outros pontos de análise. Aí, por que, né? Você pode me perguntar, mas por que essa técnica? Como eu disse, era um trabalho que eu já gostava de outras imagens de outros fotógrafos e que eu tinha vontade de realizar. E aí começo assim despretensiosamente, quando eu comecei a fotografar dessa forma. Depois nas imagens eu começo a perceber que na verdade aquele movimento borrado, aquela técnica, né? Porque também não deixa de ser uma escolha de técnica. Então, aquela técnica que eu estava implementando, ela não era simplesmente algo estético. Ela tinha um outro cunho por trás daquilo. E aí eu comecei, então, a me questionar o que era materialidade, o que não era, o que era espírito, o que não era. Quando é que eu sabia que o trânsito tinha começado, quando é que eu sabia que o trânsito tinha terminado. E, assim, eu comecei a me questionar e veio a pergunta, né, entre a gira e o trânsito, que corpo reivindica espaço. E aí eu fui fazendo esses estudos de procurar, né, sintetizar de que maneira eu poderia responder, só que até hoje eu não respondi a pergunta. E porque eu comecei a me questionar que corpo era esse? É o corpo negro? É o corpo imagético? É o corpo... É a poética iniciativa daquela imagem, né? É o guia, não é o guia? É o médium, não é o médium? Então, eu comecei a me questionar. E eu não sei se essa resposta vai chegar em algum momento, porque ela tem várias vertentes, mas basicamente eu fui por esse viés. Tem um momento no meio da pesquisa em que eu tenho uma ruptura com esse meu trabalho, na verdade é uma ruptura / virada de trabalho, né? Porque a zeladora de Umbanda falece repentinamente, né? E aí eu paro e eu penso assim, e agora? O trabalho acabou, o trabalho vai continuar. E aí eu começo a me questionar se eu devo continuar ou não, porque como eu já vinha num processo de me aprofundar, de me inserir naquele grupo, de conviver com aquelas pessoas, eu também sinto esse luto, eu também sofro essa perda.
E aí vem aquela questão, né, que alguns fotógrafos têm entre a ética e o bom senso, né, e o afeto, o sentimento. Com o falecimento dela, vem uma cerimônia chamada Xexê, porque ela era iniciada no candomblé. Então, quando uma iniciada no candomblé ela falece, eles têm essa cerimônia, esse axixê. Apesar do terreiro que eu frequentava ser de umbanda, ele tinha características, em algumas características do candomblé, justamente porque ela trazia, né, essas características da iniciação dela no candomblé. E aí vem essa cerimônia, e aí eu falo assim, bom, quero fotografar, que é uma cerimônia assim, muito fechada, né? E que quase ninguém ou ninguém deve ter fotografado. E aí meu lado fotógrafo fala isso, mas o meu lado ser humano fala assim, não, vamos com calma, é um momento de dor, é um momento que uma família, o terreiro era um legado de família, então era essa zeladora, ela tinha filhos, ela tinha irmã, ela tinha sobrinhos, dentro desse terreiro, então eu falo assim, é um momento de dor de uma família, não dá para eu chegar com uma câmera e sair pedindo para fotografar. Será que eu não vou roubar esse momento deles? Será que eu não vou burlar esse espaço que não me compete? E aí, será que eu também sou capaz de fotografar, né? Afinal de contas, eu me envolvi com aquela pessoa. Eu já tinha mais ou menos uns 2 anos de pesquisa nesse processo. E aí, não, eu tinha 1 ano e meio para ir assim, acho que não tinha chegado a 2. E aí eu falo assim, não vou fotografar. Então, eles vivem a questão do axixê, eu não participo, é fechada para mim, é fechada para todo mundo que é de fora do terreiro. Nem todos os médiuns pôde participar, tiveram autorização para participar. Acontece o axixê, o terreiro fica fechado por 6 meses, se eu não me engano, 6 ou 7 meses. E nesse processo eu falo, o que eu vou fazer da minha vida? Porque minha pesquisa foi interrompida e nesse processo eu estava no Infinet, andando com a faculdade. E aí, o que eu tinha feito? O primeiro bloco documental, eu tinha apresentado o meu trabalho documental. Aí veio um bloco de fotografia artística. Eu trabalho também a fotografia artística nesse projeto. Aí vem a fotografia de publicidade e de eventos. Aí, nesse processo de fotografia de publicidade e fotografia de eventos, esses 2 blocos, é a hora que eu viro e eu falo assim, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou usar esse projeto de uma outra forma. E aí a minha saída, né, o que eu pensei em relação ao o que fazer com isso e nesse momento tão complicado de dor, enfim, da perda dessa mulher, dessa zeladora, o que eu faço? Eu pego essas fotos que eu já tinha feito, eu revelo todas elas e peço, né, na reabertura do terreiro para levar essas fotos para eles. E aí eu levo essas fotos para todos os médiuns ver e começa a iniciar um processo de curadoria compartilhada, que é eles colocando a visão, né, que eles têm de mundo, de fotografia, de terreiro, de umbanda, olhando aquelas imagens. Né? Eu reúno alguns que eu já tinha mais contato na casa de um deles, né? Vou na casa de um deles um dia e gravo eles falando o que eles acham daquelas imagens. Então, assim, o resultado acaba sendo surpreendente, porque eles utilizam as imagens, eles olham para as imagens com saudade, olham para as imagens se identificando, uma vira para outra e fala assim, nossa, eu não sabia que eu ficava com essa expressão quando eu incorporava minha cabocla. Nossa, eu não sabia que eu ficava com essa expressão quando eu incorporava minha Maria Padilha. E assim eles começam a olhar e se identificar e também identificar o próprio guia, né, através dos gestos na imagem. Leandro, eu vou compartilhar aqui a tela para ver se... Então, assim, essas são algumas fotos. Tá todo mundo vendo? Tá, Leandro? Tá legal? Tá ótimo, tô vendo bem aqui. Tá ótimo. Tá. Deixa eu ver se eu aumento aqui.
Então, essas são algumas fotos que eu faço. E esse, por exemplo, é uma das imagens que eu fiz no começo. Essa já foi mais para o final, já tinha tido esse processo de curadoria compartilhada. Mas essa aqui, por exemplo, eles falam assim, essa aqui é a Preta Velha Maria Conga. E aí eles conseguem identificar, porque eles conhecem a pessoa, né, que incorpora, e pelo esse gesto aqui da mão, né, que é um preto velho. O preto velho, ele faz esse gesto na hora do caminhar dele, ele caminha mais curvado, ele já é um senhor e tem essas mãos fechadas. E aí eles começam a debater que os punhos fechados são punhos cerrados de força, mas também de sabedoria, né? Que é o caminhar lento do preto velho, que faz com que a gente pare para pensar, tipo, é um senhor já com tanta sabedoria, mas não perde a virilidade, não perde a força, não perde a potência, né? Que ele carrega ao longo da história. Aqui, por exemplo, esse gesto, eles identificam Xangô, né? Que Xangô, ele brada o peito assim 2 vezes quando chega. Então, eles utilizam essas imagens, eles olham para esses gestos e já sabem quem são, já sabem o guia que é, aí vem justamente esse questionamento de e olha como é que eu fico, olha como é que eu recebo o Xangô. Aqui, por exemplo, são os meninos do atabaque, né? São os ogãs. E aí eles começam, nossa, que legal a foto. Quem é mão de quem? Que são 3 meninos. E aí você não sabe, aí um outro já fala assim, é como se fosse uma mão só, né? Junta todo mundo como se fosse uma mão só. O atabaque, por exemplo, o ponto, ele é tocado para que o guia, né, seja incorporado. E é uma forma de reverenciar esse guia, é uma forma de chamar esse guia, de referenciar esse guia. Então, o atabaque, por exemplo, é muito importante, né? O bater na palma da mão, o tocar o atabaque, o cantar. É como se fosse uma saudação a cada guia que está ali para ser incorporado. Essa, por exemplo, eles falam que é uma cena rara que eu consegui fotografar. Essa moça que faleceu. Ela, nesse caso, ela tinha incorporado a Maria Quitéria, que é uma padilha, né? E aí eles falam, o giro, sabe? É como se fosse o bailar, né? O bailar num tablado, eles olham esse chão amarelado, eles falam que é tipo um tablado de ouro, né? E é como se ela estivesse bailando nesse tablado. E esse giro é como se fosse o giro que a vida dá, o giro, né, da própria gira, né? Fica meio esquisito de falar, mas é o giro da própria gira. Então eu começo a olhar para as imagens de uma forma completamente diferente, sabe? O dançar, o calcanhar, a maneira de andar. E aqui foi muito interessante nessa imagem, porque essa parte branca aqui, uma das pessoas falou que é como se fosse o ectoplasma. Como assim que é ectoplasma? Ectoplasma é quando você consegue fotografar, é como se fossem vários espíritos no mesmo lugar, emanando a mesma energia, e aí é como se eles pudessem ser tocados. Esse ectoplasma é como se fosse um efeito paranormal. Então é como se nessa parte branca aqui eu tivesse a visualização desses espíritos, dessa energia, de modo palpável. E eu achei fantástico, né? Chamarem de ectoplasma. E, enfim, eu aprendi, nem sabia que ectoplasma era isso. Aqui também é uma Rosa Caveira, né? Também é a gira de Exu, também é essa coisa da dança, esse rosto, essa mão que se embaralha. Então, é bem interessante, assim, quando eles vão observando aqui, por exemplo, eles já sabem lá o que é um Exu também, pela maneira como tá, né, se portando. E aí eles vão questionando tudo isso. Aqui um charuto, caboclo, né, a fumaça, eles questionam a fumaça, eles falam que a fumaça é para limpeza, né? Limpa a pessoa, limpa o ambiente, purifica. Tem a questão do defumador também, né? Que a fumaça do defumador é para limpar o ambiente e para dar início à gira, né? Então eu acabo entrando nesse processo, questionando todas essas imagens junto com eles. E eu selecionei só essas. E deixa eu voltar para mim aqui.
a partir desse processo, eu vou escrever meu TCC, né, minha monografia na UFRJ, em forma de relato de experiência, uma escrita não muito acadêmica, eu quis burlar um pouco isso, analisando essas imagens. E eu escrevo alguns artigos para o Intercom também, né, em 2019, e agora, inclusive, recentemente fui aceita novamente no Intercom com um novo artigo. Dessa vez eu vou falar de afetos. E aí agora eu estou utilizando esse trabalho para falar de afetos. Então, porque o terreiro, ele é essa troca. Ele tem essa questão pedagógica de ensinamento, a oralidade é muito importante dentro da religião. Tem essa questão, né, que vocês podem perguntar, mas por que você escolheu fazer esse trabalho nessa religião e porque tem tantos trabalhos? Justamente porque mesmo tendo tantos trabalhos é necessário falar mais ainda. Diante de 2019, por exemplo, 2018 foi um momento que a gente viu muitos ataques a terreiros na televisão, nos jornais, no noticiário. E foi um momento que eu estava desenvolvendo essa pesquisa, então achei importante a gente combater, eu utilizar essas imagens, esse espaço que eu tive para combater esse fundamentalismo cristão protestante que está acontecendo, né, hoje em dia, e já sempre foi, né? Recentemente, agora teve a devolução dos objetos sagrados, estava até conversando com o Leandro no início da reunião, antes de vocês chegarem, teve a devolução dos objetos sagrados do candomblé, né? Eles saíram daquele museu da Polícia Civil porque eram apreendidos na ditadura militar como prova de crime, e aí eles são devolvidos ao povo preto, ao povo do candomblé, ao povo da Umbanda, e agora eles estão, se não me engano, no Museu da República, indo no Museu da República. Então, eu pego esse meu... Eu falo que, na verdade, são 4 anos de pesquisa, mas que está só começando. Então, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser estudada, tenho muito ainda que ler, que aprender. Falei pro Leandro, né, que os livros do Rufino, né, os livros do Sodré, então tem muita coisa para a gente ler, para a gente entender e aprender, para debater isso de forma consciente, levando em consideração todo esse massacre, esse preconceito. Eu percebi que tinha muita gente com preconceito à religião, muita gente com preconceito, e com aquele preconceito que não é só o preconceito que, na verdade, está embutido no racismo religioso, né? É aquele preconceito de preconceber que aquela religião é alguma coisa, que aquele guia é alguma coisa, né? A questão do Exu, que é demonizado, as pessoas olham o Exu como se fosse um demônio. Então, eu hoje costumo dizer que sorte seria se todo mundo pudesse ir a 1, 2, 3, 4, 5 giras para entender que de demônio ali não tem nada, para entender que todo mundo é livre para seguir a religião que quiser, né? E que a gente possa combater cada vez mais o racismo religioso que está super, super presente nessas religiões, né? Na verdade, às vezes eu acho que esses ataques são mais por conta de racismo do que desconhecimento da própria religião. São 7h40, eu acho que eu falei bastante, mas não falei tudo que eu queria. Não tem problema, a gente vai conversando e, e trocando, assim. Eu acho que... Eu nem sei se eu comentei, né? Que primeiro foi um movimento... Eu intitulei meu trabalho no começo como Movimento Fluido, depois virou série Fluxo. E essa série acabou até tendo uma exposição no Coletivo Eixo. A gente foi para a fábrica da Bering projetar as imagens. Foi bem interessante também, bastante válido, assim, muito retorno positivo. E aí agora eu sigo no mestrado, quer dizer, eu não sigo ainda, estou escrevendo, estou pesquisando para entrar no mestrado e continuar pesquisando sobre esse viés, né? E abrindo os leques para outros terreiros, abrindo leques para outros temas, como, por exemplo, esse do Intercom agora que eu escrevi sobre afeto. Acho que é isso. Pô, muito obrigado, Natália. Muito lindo essas tuas fotos, muito rico esse trabalho. Bom, eu vou abrir para as perguntas. Alguém,
Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu já tenho algumas aqui, mas eu deixo aí se alguém que está vendo quiser perguntar algo, se manifeste aí, abre o som, ou se quiser escrever também, pode escrever. Natália, Sim. uma dúvida. Quando você fala sobre transe, né? E aí você traz essas fotografias meio que você até falou que você reduz o obturador, né? Para dar aquela questão de movimento. Para você, qual é a importância de dar esse movimento na imagem, linkando ele ao transe quando as pessoas recebem as entidades? Então, eu acho que falar da Umbanda, falar do Candomblé, requer falar também nessa questão da incorporação e do transe, né? Que inclusive faz parte desse preconceito que eu disse. Eu já escutei, por exemplo, de eu não gosto do Candomblé, eu não gosto da Umbanda porque lida com o oculto. E perguntei o que é o oculto na hora, porque assim, eu não conheço Deus, né? Eu, por exemplo, sou budista, eu não conheço Buda, eu não conheço. Então, assim, eu acho que a questão do transe é importante porque faz parte da religião. É o cerne ali né, do acontecimento que acontece numa gira. E como eu te disse, eu estou evoluindo com a pesquisa. No começo, eu achava que tudo tinha a ver com transe. Não tem a ver só com transe. Por exemplo, esse artigo agora do Intercom fala de afeto, justamente porque também existe Umbanda, existe Candomblé sem o transe. Existe a preparação, existe o antes, existe o fazer a comida. Nada disso a gente está em transe. A gente não, né? Eles estão em transe. Mas eu acho o transe importante por essa questão da divindade, sabe? Lidar com o Candomblé, com a Umbanda, sem lidar com o transe, é não lidar com o guia, é não lidar com o orixá. Então, eu acho importante e é justamente esse transe que deixa a coisa meio mística, né? Porque a gente não sabe quando é que acontece a hora marcada que o guia é incorporado e que o guia sai. A gente sabe pelas expressões corporais, né? Mas a gente não tem assim um estudo exatamente sobre qual é o momento, o que acontece. Eu sei que acontece algumas coisas, eles me explicaram que o médium ele não sai, ele não perde 100% a consciência, é como se ele ficasse ali e o guia estivesse aqui assim, né? Perto. Então, a incorporação funciona mais ou menos assim. Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho importante, eu acho que não falar, não mostrar o transe, eu acho que é como se eu tivesse ocultando algo que acontece e é muito natural para eles, é muito natural da religião. Eu acho que Respondeu, sim. se eu não falar do transe, ou se eu não mostrar o transe, eu tô dando voz à galera que acha que é tudo oculto. Uhum. Legal. Uma outra dúvida que eu fiquei é que você traz um debate sobre o corpo, né? O que é o corpo, se é um corpo negro, se é um corpo sensorial, se é um corpo imagético. E aí eu queria trazer essa dúvida sobre o espaço, né? Você fala entre a gira e o transe, que corpo predomina o espaço? Que espaço seria esse? O espaço do terreiro, o espaço religioso, o espaço enquanto todo mundo reunido ali? O que seria essa noção de espaço para você? Quando eu formulei essa pergunta, quando eu pensei nisso, eu pensei no espaço terreiro, que também pode ser espaço religioso, já que a gente está falando da religião também. Mas ele tem abertura, é uma pergunta. Eu me arrependo da pergunta de vez em quando, né? Porque a gente não tem resposta. Sabe aquelas perguntas que tu não tem resposta nunca e tu fica trabalhando em cima dela? É mais ou menos isso. Mas eu acho assim, acho espaço, aquele espaço ali de terreiro e espaço religioso. Eu vou nesse Beleza. quesito, Obrigado. né? Tem, tem uma pergunta aqui da Helena no chat, que é assim, seu texto. Quer ler, Natália? Eu posso ler, posso ler. Em seu texto, entre a gíria e o trânsito que compreende o espaço, a linha tênue que separa as fotografias documental artística publicitária é mencionada que o que separa a fotografia documental artística publicitária é a fluidez.
é um dos fatores descritivos no texto que os tornam fluidas seriam... E um dos fatores descritos no texto que os tornam fluidas seria a autonomia ainda mais original, criativa e operacional. Gostaria de entender melhor esses 3 fatores citados. Então, nesse artigo, na verdade, eu apresento o caminhar do meu processo dentro do Infinet, que foi o primeiro bloco do fotografia documental, depois fotografia artística e a publicitária. Essa fluidez, na verdade, é esse caminhar, por exemplo, a publicidade hoje é muito fluida, nosso consumo, né, é muito fluido. Então, existe uma liquidez, uma rapidez. O que acontece hoje, amanhã, de repente, não é lembrado, e amanhã acontece outra coisa, e amanhã não é lembrado. E isso permite a gente a criar muitas coisas ao mesmo tempo. E, baseado nisso, o trabalho artístico, primeiro foi o documental, né, que é essa inserção que eu tenho dentro do terreiro. Depois do artístico, eu começo a ser mais fluida no sentido de não tirar com a câmera no olho, eu tiro a câmera do olho e vou explorar o meu corpo junto com a câmera. E depois vem a publicidade. O que aconteceu com a publicidade? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, né? Na publicidade, eu não escutei. Vocês estão vendo até? Não. Não, tá bom. Não, né? Tá vendo o meu rosto, tá? Tô procurando aqui se eu acho. Na publicidade, o que eu faço na publicidade? Eu crio um GIF. Eu crio um GIF e crio um Instagram. E vou justamente fazer uma publicidade, uma campanha publicitária, que, se eu não me engano, era Movimento, Leveza e Felicidade. Deixa eu confirmar aqui. Leveza, Movimento e Felicidade. E aí, eu vou justamente... Deixa eu ver se eu acho, tá, gente? Só um minutinho. Eu vou justamente debater essa questão da publicidade. Achei aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer o GIF rodar. Aí, enfim, voltando ao assunto, né, enquanto tá abrindo aqui, a fluidez se dá justamente nesse sentido de eu poder utilizar a mesma imagem de 3 formas diferentes, né? A documental, artística e a publicitária. E essa fluidez, essa autonomia. Por que ela tem autonomia? Porque a gente vai, cada vez que passa, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Espera aí. Estão conseguindo ver? Estamos sim. Sim. Aí, tá vendo? Isso, na verdade, eu crio uma campanha publicitária para justamente combater esse racismo religioso, essa questão dos ataques aos terreiros, promovendo movimento felicidade e leveza a partir das imagens, a partir das fotos, né? E essa campanha publicitária acaba ficando fluida justamente por conta de... ela não é engessada, ela não é parada no tempo. Ela vai se adaptando. Então, assim, hoje em dia a publicidade, ela tem esse caráter fluido, né? Não sei se eu consegui explicar direito a pergunta da Helena, mas foi nesse sentido que eu pensei na autonomia, né, original e criativa e operacional, porque eu utilizo as mesmas ferramentas, eu utilizo o aparato tecnológico da câmera fotográfica para 3 projetos. E utilizo a edição Photoshop, né, a manipulação das imagens, minha manipulação basicamente foi cor. Eu não fiz montagem, eu não fiz nada estético, eu fiz especificamente cor. Então, esses aparelhos permitem, hoje a gente permite, né? Hoje o computador, enfim, Photoshop, Instagram, Lightroom, tem até o Canva agora, né, que permite fazer montagens, fazer com que a gente utilize as imagens, que seriam especificamente imagens fotográficas, e criar um GIF, criar uma peça publicitária a partir daquele frame. Esse foi.
Essa questão da montagem, né? Sempre a montagem que vai dar o sentido também, né? Da imagem, né? Onde você está circulando, né? Campo discursivo e tal. Então, tem uma questão assim, trazendo um pouco uma formação que a gente tem, né, como fotógrafo, né, um fotógrafo que é muito importante é o Cartier-Bresson, né, é um fotógrafo europeu que acabou sendo muito influente até por um termo que ele cunhou, que foi o instante decisivo, né, e aí dizem que isso dizem que ele era budista, eu não sei, eu não li a biografia dele, mas dizem que ele era budista e que esse instante decisivo tinha a ver com uma presença que ele tinha na hora que estava fotografando, né? E que fala que o momento que ele apertava o botão era o momento em que olho, mente e coração, né? Que tem o olho seria a parte sensória, né? Do olho que vê a cena, a mente que é a parte racional, né? Que ele também da técnica e o coração, a emoção. Quando ele parece que as três coisas se integravam e ele sentia que era o momento de apertar o botão, né? É uma coisa muito intuitiva, né? Mas que não era assim, há uma confusão assim também, tem fotojornalistas confundem o instante decisivo com o instante pregnante. O instante pregnante seria o momento culminante de um acontecimento, sei lá, tipo uma foto do Evandro Teixeira que o policial cai da motocicleta, aquele momento que ele está caindo no ar ainda, né? Ou alguém, sei lá, é atropelado, que o jogador de futebol cabeceia, né? Que seria um instante pregnante, né? E o instante decisivo seria mais essa coisa do sentimento da harmonia no quadro, daquele momento que você acha que ele percebe que tudo está em equilíbrio e é o momento do clique, que tem a ver com, também falam do arqueiro zen, né? O arqueiro zen que é o momento que ele joga a flecha, né? E isso tem muito a ver assim com um pensamento de tempo eurocêntrico, né? Ocidental, né? Um tempo linear, né? Que você aperta o botão. E assim, o que você falou no início é que essa tua experiência no terreiro foi mudando a tua forma de fotografar. E eu fico pensando assim, o quanto a gente é forjado por esse instante decisivo, que não sei se a gente pode pensar nesse viés budista, né? Mas de repente você fala da gira, né? Desse circular, né? E aí parece que surge um outro tempo, né? Que é um tempo cíclico, né? Um tempo de e para mim assim, eu sempre fui muito perfeccionista. Trabalhei muito tempo com fotojornalismo e eu perdi muitas fotos por erros mesmo, por ter escolhido estar no lugar errado, né? E eu fui achando meus caminhos assim para tentar não me frustrar tanto. Às vezes eu dormia assim, porra, por que que eu não fiz a foto por que que eu não apertei o botão naquele momento, né? E a gente tem esse sentimento desse instante que a gente perdeu e nunca mais vai voltar. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, o que que essa tua experiência, né, com esse trabalho te trouxe, né, na tua maneira de fotografar, é, o que que isso te mudou, não somente nesse trabalho, mas na tua forma de fotografar outras coisas também. Se isso te influenciou mudou a tua forma de enxergar a fotografia, essa tua relação com como você está fotografando, né? Mais ou menos isso. Então, me ensinou muita coisa. Começar por não ficar com vergonha, não perder tempo. Por que que eu tô falando isso? Porque quando a zeladora de Umbanda falece, eu falo assim, mas meu Deus, eu ia sentar com ela para conversar, não sei o que, não sei o que lá, e eu não conversei. E porque eu ia gravar uma entrevista com ela e não gravei. E porque eu ia tirar umas fotos dela e não tirei. Então, assim, essa questão do luto, essa questão da perda, né, que foi ao mesmo tempo uma experiência enquanto fotógrafa e enquanto ser humano, me ensinou muito que para um projeto a gente tem que se cercar de todas as maneiras, né? A gente tem que, enquanto pesquisador, a gente tem que investigar tudo,
Não é só especificamente um campo para depois investigar o outro, não, vamos investigar tudo. Porque as coisas podem acontecer, as coisas podem mudar e a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, acho que essa foi o meu maior ensinamento desse trabalho, no sentido de não... Claro que é respeitar o tempo, também né, chegar no primeiro dia com a câmera, com o gravador, com tudo. Mas é não ficar, de repente, muito... Eu tinha muito dedo, assim, né? Como ela era zeradora, ela tinha muitas funções, então ela estava sempre atarefada. E eu sabia que, por exemplo, quando ela saiu do terreiro, ela estava em casa, as pessoas ligavam para ela para pedir conselhos, ou para pedir, sei lá, ajudas. E aí eu falava assim, eu vou ligar também. A pessoa, sabe, não tem folga nunca. Então, eu comecei a perceber que o pesquisador, o fotógrafo que quer investigar aquilo, ele não fica nesse, mas será que eu vou? Mas é hoje, não, amanhã eu faço. Então, isso eu aprendi, né? Aprendi na marra, falo que aprendi na marra. E a minha maneira de fotografar mudou em relação a mais ou menos o que você está falando, de quantas fotos eu perdi. Porque eu lembro que na primeira vez que eu fotografei, eu achei que eu ia mandar pro meu orientador, e meu orientador falou, tá maluca. E aí, quando eu recebi um e-mail falando que tá maravilhoso, eu falei, gente, como assim? Eu não conseguia ver as minhas fotos na primeira vez da maneira como eu vejo hoje, né? As pessoas falavam, não, tão lindo, tá lindo. Tem sentimento, tem gratidão ali, porque eu sempre falei de uma forma muito grata, né, desse trabalho. Cara, dá para viajar em várias questões e dá para... O trabalho tem várias vertentes. E eu ficava assim, não, mas será? E eu ficava com um olho muito técnico. Eu lembro que quando eu te conheci, Leandra, você disse para mim que eu tinha um viés de pesquisadora. Eu não quis falar para você lá na frente, mas depois que eu dobrei a sala, que eu saí da sala, eu falei, gente, ele não fez uma leitura legal. Mas depois eu comecei a ver que não. Na verdade, você foi o primeiro que virou para mim e falou uma verdade, que eu ia descobrir uns anos depois. E isso bateu muito de frente de onde eu venho. Eu venho fotografando casamento, 15 anos, evento. Então, tu não tem aquela liberdade extrema de tirar a câmera do olho e sair fazendo clique com a câmera no meio da barriga. Né? É umas coisas meio engessadas. Ainda que você crie, você tem umas norminhas, tem umas coisinhas que são clássicas para você entregar para o seu cliente. E aí eu saio desse campo e mergulho numa fotografia documental, um movimento borrado, com transe, com banda, né, vamos girar junto com aquele guia. De fato mudou muito. Eu acho que hoje eu me cobro menos em relação à técnica, eu acho que eu me cobro menos em relação a erros e acertos. E eu acho que hoje não descarto nenhuma imagem. Assim, toda imagem tem potência. Mesmo que alguém aponte e diga assim, não, que isso aqui está errado. Errado por quê? Quem disse que está errado? Né? Então, eu acho que teve essa mudança dentro de mim, assim, em relação às imagens. E também eu tenho a impressão assim que assim também pensando na nossa situação, né? Eu também já me sinto assim, né? Eu frequento a capoeira, me sinto também um branco, né? Num território que eu desconheço, que eu estou aprendendo, né? E me parece assim que as tuas fotos têm muito essa coisa da escuta, né? Do respeito, né? De você e que também isso é um aprendizado também você porque tem muito fotógrafo que chega assim como com aquela presença, eu sou o fotógrafo, eu tô dono do pedaço, com um ego muito grande. E parece que eu vejo assim nos trabalhos dos grandes fotógrafos há uma grande humildade, né? Há uma escuta, né? Uma licença, porque você sempre está entrando, aí tem isso a ver com essa pergunta do Lucas, né? Essa questão do espaço, que você sempre, quando você entra é um território, né? Território demarcado pelos seus guardiões, né? Pelos seus zeladores, né? E aí acho que a gente pode pensar o terreiro como esse lugar que é um lugar sagrado, mas todos os lugares têm seus guardiões, as entidades estão aí espalhadas e eu acho que é importante a gente como fotógrafo, porque pensando essa dupla, né, da fotografia documental, né, que é o território que a gente está, né, no campo que a gente trabalha, né, da documentação, do jornalismo, que é essa dupla fotógrafo e repórter, né, o repórter ele pode ficar distanciado, né,
mas o fotógrafo ele tem que entrar nesse terreno, né? E tem aquela frase também de outro fotógrafo europeu, que também fala do Capa, né? Que se a foto não ficou boa, é porque você não chegou perto o suficiente, né? Perto espiritualmente, de mergulhar naquele assunto também, mas eu acho que, sobretudo, pedir licença, né? Para entrar e ter essa escuta, né? Ter essa humildade para você perceber, né? O que tá, quem são os zeladores, né? Daquele lugar e pedir licença para eles, que eles te deem permissão e acho que assim, você tem assim, a partir dessa observação, você tem um ritual teu que você, para fotografar, que você fala, quando eu vou fotografar, que eu até tava com essa coisa do, quando você vai, sei lá, vai participar de um, né, de um ritual, você vai e passa a tua roupa, aí põe uma roupa X, ou você coloca, se arruma, né? Isso já está fazendo antes do ritual em si, você já está se preparando para aquela cerimônia, né? Você tem um ritual de fotógrafa que você fala, aqui vou começar a fotografar, mesmo que sejam fotos de casamento, ou fotos de batizado, que você fala que eu estou me preparando porque também eu vou adentrar num lugar que eu vou tentar captar, entender o que está acontecendo nesse ambiente. Tem um ritual que você cumpre assim? É assim, na verdade eu tenho alguns rituais, né? Por exemplo, no terreiro, que você falou da licença, né? Eu não acredito que a gente faça qualquer coisa dentro do terreiro sem licença de guia, de orixá e muito menos das pessoas que estão ali. Então, eu não especificamente não pedi a um guia algum orixá. Eu já tinha ido ao terreiro, né? Como eu disse, antes de levar a câmera, eu tinha ido algumas vezes. E eu acabei, a historinha basicamente foi assim, eu fui ao terreiro, mas fiquei lá e na hora de ter a consulta com os guias, né? Eu falei que eu não queria me consultar com ninguém. Eu estava bem sentadinha ali no meu cantinho. E aí, já sabendo que eu estava, na verdade, meio receosa, porque eu estava, né, não sabia como é que era aquele ambiente, eu sou tímida, pode parecer não parecer, mas eu sou tímida, então eu estava muito na minha, me chamar, né? E aí é aquilo, né? Acabou que me chamou, eu não vou falar não, né? Aí tem uma questão também de educação. Aí eu fui. E nesse processo, eu acabei me identificando com esse caboclo. Então, assim, eu acabei tendo uma consulta com o guia. Ele falou coisas que eu fiquei assim, não sei como. E, né, que eles falam muito da nossa vida, do nosso trabalho. Ele perguntou se eu tinha alguma coisa em mente relacionada a estudo. E aí agora eu tô dando um relato pessoal meu, né? Aí eu falei que eu tinha. Eu falei, tô vendo aí uma faculdade que eu quero entrar, quero tentar uma bolsa. No caso era o Infinet. Aí ele falou, você vai conseguir. Aí ele pegou um charuto e falou assim, quando você tiver que entregar sua documentação, você fuma esse charuto. Aí eu, tá bom. Fui pra casa. Cheguei em casa, dias depois, eu lá vendo o site da faculdade, como é que eu vou fazer para conseguir essa bolsa, a documentação toda, aquela lista enorme, aquele processo seletivo. Aí tava lá no finalzinho, documentação entregue por e-mail, dia tal, 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 tal. Eu falei assim, como é que eu vou fumar charuto? O negócio é pelo e-mail, pelo computador. Aí, como eu fui indo algumas vezes, na próxima vez que eu fui lá, eu virei para ele e falei, então, senhor caboclo, eu não tenho como fumar esse charuto, não vou entregar nada pra ninguém. Ainda ficava assim, é um computador, uma caixa, o senhor sabe o que é? Porque eles são índios, então ele tem linguajar de índio, menina não é menina, é mureca, médico é cartola. Então tem todo um linguajar específico, né? Ai, como é que você sabia disso? Porque tinha uma pessoa do meu lado me ajudando. Aí, que é chamado de cambono, né? E aí eu virei e falei assim, então não tem condições, não vou entregar nada. Acho que o senhor viu alguma coisa assim que não condiz com a realidade. Ele, não, você vai entregar, vai na fé, vai entregar. E continua fazendo o que você está fazendo, tudo direitinho, separa tudo bonitinho, faz a sua prova, vai dar tudo certo, é isso aí. Aí eu, gente, mas né, não vou ficar discutindo com guia. Eu falei, ok, fui para casa. Eu sei que, cara, rolou uns meses. Aí, na semana que eu tinha que entregar a documentação,
eu recebo um e-mail falando que a documentação ia ser entregue pessoalmente. Aí foi aquele momento que a minha crença budista, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, eu acho que entre a terra e o céu existe muita coisa que a gente não sabe. E aí fiz, fumei meu charuto no centro da cidade, amarradona. Cheguei lá na porta da faculdade, falei, então tem que ser cara de pau aqui, né? Aí abri, pum, charuto, fumei o charuto como se estivesse fumando, sei lá, qualquer coisa. E entreguei a documentação, meses depois, né? Acho que um mês depois eu recebi a resposta que eu tinha sido selecionada e eu tinha 70% de bolsa. Aí eu fiquei super feliz e acho que dali foi o meu start para ter uma relação pessoal com cada guia daqueles que eu estava fotografando. E aí você falou da questão do processo, né, de um ritual. Aí eu já estava mais inserida no terreiro, então eu tinha dia que eu ia, sei lá, a gira era sábado. Eu ia sábado de manhã cedíssimo e assim, era longe. Então, é em Sepetiba, o terreiro que eu fotografei. Então, sábado de manhã, 7 horas da manhã, eu estava normalmente no trem, indo para Sepetiba, para poder chegar mais cedo da gira, para poder limpar o terreiro, para poder... eu tive a oportunidade de limpar 2 lugares, né, de altares, assim, que tinham um ligado a Preto Velho e outro a Ogum. Então, eu limpava. Se eu tinha que ir na rua comprar vela, comprar cigarro, comprar alguma coisa para eles, eu comprava. Tomava banho, botava uma roupa. Eu não tinha roupa de... A roupa de ração que eles falam é roupa para trabalho, né? Assim, para limpeza. E depois tem a roupa que eles vão para a gira especificamente, que é a baiana, calçolum, que é uma calça embaixo da saia. Eu não tinha nada disso. Então eu estipulei uma roupa no meu guarda-roupa que ia ficar fixa. Era uma calça, um bege meio clarinha e uma blusa branca. Pegava essa roupa todo sábado, a bichinha estava passada, limpa, cheirosa, para eu botar antes de entrar no terreiro, e tomava um banho de ervas antes de botar a roupa, que era o mesmo processo que todos os médiuns faziam. Então, eles tomavam um banho de erva, botavam a roupa e iam para dentro do terreiro. Então, esse era o meu ritual antes de entrar no terreiro e começar a fotografar. E aí, na última vez que eu fui ao terreiro, né, antes da pandemia, antes de tudo isso aqui, eu ganhei uma guia desse caboclo. Esse caboclo me deu uma guia de presente. E todo o meu processo com as fotos, a exposição, o TCC, tudo isso eu falava para ele. Falou, fiz meu TCC, fui aprovada, estou muito grata, muito obrigada. E é isso aí. E ele ficava todo feliz também. Todo mundo sempre elogiou, assim, os guias que falavam comigo do trabalho elogiaram muito, assim, que estavam muito felizes, que aquilo era uma maneira de eu também falar, né? O que era, o que eles eram, por que eles estavam ali. Então, eles são amores, né? Os guias, assim, são seres evoluídos. Então, eles agradecem a gente. E a gente é que tinha que ficar agradecendo profundamente, né? Então, agora, o meu ritual, sempre que eu saio para fazer um trabalho, para fazer alguma coisa, a guia não tá comigo no pescoço, mas a guia tá sempre comigo na mochila. E aí, se eu eu tenho um trabalho muito difícil, sei lá, eu tenho que... vou dar um exemplo, né, de pesquisadora. O dia da defesa da minha monografia na UFRJ. Eu normalmente cheguei cedo, montei tudo na sala, não sei o que, depois eu fui para um jardim, sentei no jardim, peguei minha guia, falei sozinha ali, né? As pessoas acham que eu estava falando sozinha. Falei, agradeci tudo e encarei, fui lá defender o meu trabalho. Então, hoje o meu ritual não é uma ação específica, mas é ter aquele objeto que para mim foi muito significativo e foi um presente de um guia que permitiu que eu estivesse ali naquele lugar. Então, eu sempre ando com ela. Ao mesmo tempo, também não deixo de seguir a minha religião do budismo. Tinha, inclusive, um rapaz lá no terreiro que me chamava de umbundista, que é uma mistura de budista com budista. Então, eu tenho essas duas vertentes e hoje eu falo que eu sou uma pessoa que eu sou budista, mas eu acredito que existem várias formas de fé e existem várias coisas no mundo que a gente não consegue ter certeza de nada, sabe? As coisas vão acontecendo. Eu acredito muito em energia. Então, os pequenos rituais que eu faço, assim, são coisas do tipo... tô com a guia em eventos. Você perguntou de eventos. Em evento, o meu ritual de licença é conversar com aquela pessoa, conversar com aquele casal, tentar entender o que eles querem.
e sempre ir, assim, muito de forma em que eu possa falar, mas eu também posso ouvir. Você falou uma coisa interessante, que é o meu lugar de ouvir, porque eu não tenho lugar de fala. Eu não sou bandista. E muito menos eu sou preta. Então, assim, eu tive esse receio no começo do meu trabalho. Foi até uma questão que foi discutida no meu TCC, porque meu professor falou assim: você precisa falar do corpo negro. E aí eu virei para ele e falei assim: mas aí eu vou entrar num viés que, primeiro, eu não tenho como ficar falando disso. Eu não tenho experiência, eu não tenho bagagem, né? Eu estou aprendendo dia após dia. E a outra questão Ai, perdi o fio da meada que eu vi um ser humano entrando aqui. Eu não tenho bagagem para isso, eu não tenho um lugar de fala para isso, e o meu trabalho não é especificamente sobre isso. O meu trabalho é uma fotografia, ele fala de fotografia e dessa estética fotográfica que eu escolhi. Então, eu tive medo do meu trabalho ser visto de uma outra forma e outra. Neste terreiro que eu estava, eu podia contar em uma mão, ainda sobrava dedo, em quantos negros tinham. Então, se eu tivesse que analisar a questão do negro através das minhas fotos, não ia dar, porque eu praticamente não fotografei negros. A maioria das pessoas eram brancas. Alguns negros, sim, mas não foi por esse viés que eu entrei nesse projeto. E aí eu fiquei com receio e foi aí a hora que eu descobri o Rufino. Eu entrei no trabalho do Rufino, que fala muito essa questão do corpo da diáspora, né? Corpo negro, que veio de diásporas, e a questão do genocídio, a questão do racismo religioso. Então eu pincelo isso no meu trabalho, mas sem adentrar especificamente, porque eu não me acho nesse lugar de fala. Eu acho que eu ainda tenho muito para aprender para chegar e falar disso com propriedade. Então, eu prefiro não falar e deixar quem tem que falar, falar. Entendeu? Então, acho que eu respondi, ainda fui falando de outras coisas, né? Foi isso. Não, foi ótimo, muito legal, bem bacana. Alguém mais tem alguma consideração aí para falar? Alguma pergunta, uma questão? Maria José, parabéns, estou te elogiando. Obrigada, Maria José. Obrigada a todos. Então é isso, acho que eu queria te agradecer muito, assim, essa generosidade de compartilhar essa tua experiência, acho que foi muito rico essa tua fala, assim, acho que para todo mundo, assim, né, tanto pensando para o pesquisador, né, você trouxe tanto o teu viés de pesquisadora quanto de fotógrafa também, muito legal essas interseções, né, entre essas práticas, né, muito bacana. Eu agradeço muito a você e a todo mundo aí que participou e que ouviu aí, que viu os teus trabalhos. E também chamar o pessoal para as outras apresentações, né? A gente vai ter a Roberta, que vai falar sobre o trabalho do Januário Garcia, né? Na outra semana, na quinta-feira também, 7 horas. E também, assim, futuramente a gente vai deixar esse material disponível. E aí, se vocês depois compartilhem, né? Porque acho que vai ser interessante, acho que outras pessoas podem se interessar pelo que foi conversado aqui. E a gente também tem o Instagram lá do laboratório, que a gente também está postando alguns textos, alguns resumos, né? A gente vai depois postar um resumo dessa fala aqui, qual é o endereço lá do Instagram mesmo? Fotolab UERJ, né? Fotolab UERJ, aí vocês entrem. Tá fechado o teu som, Natália, se você. Mas Não, fui para confirmar o endereço. É Lab É ao Foto Erg. contrário, é Lab É, Foto Erg. Lab é Lab Foto Fotoerd. Erg. Aí vai. Isso. Então é isso. Aí, Natália, eu me despeço aqui de todo mundo. E, Natália, deixo você para fazer a fala final para se despedir aí. E agradeço muito. Tchau, pessoal. Eu agradeço a todos que estavam, todos e todas estavam aqui presentes e foi para mim importantíssimo, riquíssimo trocar com vocês. Vou estar aqui presente nas outras reuniões do laboratório, claro, né? Mas acho que a gente está criando um movimento bacana
de fazer essas lives, porque são assuntos necessários, são assuntos que são interessantes e é aquela questão que umas vezes a gente falou na reunião, né, de dar visibilidade mesmo a pesquisadores e fotógrafos que não são tão visíveis na massa, né, e têm trabalhos potentes. Então, assim, eu queria agradecer pela pergunta, pelo comentário, pelo elogio, pela presença. E é isso. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Tchau, até logo. Valeu.